E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Química Pelúcio. Eu sou o professor Pelúcio e estou aqui para te ajudar na matéria aí de equilíbrio químico, certo? Bom pessoal, nós estamos aí iniciando essa playlist e eu tenho certeza que os alunos têm muita dificuldade nesse assunto, por isso nós vamos trabalhar com bastante calma esse assunto. Ele é muito importante, né? Ele é um assunto muito extenso dentro da química. Então vamos tratar ele com bastante calma, a parte dos cálculos dele, né, que são os pavores dos alunos, mas vai ser um assunto bem tranquilo, beleza? Bom pessoal, antes de entrarmos exatamente no assunto de equilíbrio químico, nós temos que conversar aí sobre algumas coisas em relação às reações. Eu costumo dizer que tem várias formas da gente analisar uma reação, né? Temos vários cantos, várias formas de observar e o que analisar numa reação. Uma delas vai ser essa nossa conversa aqui. Pessoal, imagina o seguinte, que eu tenho aqui um pedaço de papel. Vamos pegar aqui um pedaço de papel, vou amassar esse papelzinho aqui. Então tá aqui, ó, judiação, professor, judiação, pra que fazer isso? Então lá, amassei o papel e vou tacar fogo nesse papelzão aqui. Isso, vou tacar fogo nele. Eita. Pergunta que eu faço pra vocês, pessoal, é o seguinte. Essa bolinha de papel que eu fiz aí, ela vai continuar queimando, assim, tipo assim, o fogo vai continuar queimando para sempre, forever, assim? Não, professor, claro que não, né, professor? Se acabar o papel, acabou o fogo, professor. É exatamente isso que eu quero que você esteja pensando. Mas você pode dizer, nossa, professor, mas isso é meio óbvio, né? Acabou o papel, acabou o fogo. Isso é uma análise interessante. Porque você percebe que essa reação química, que é, professor, papel queimando uma reação, é óbvio, meu querido. Reação química nada mais é do que uma transformação de substâncias. Aqui, ó, o papel ele tem substâncias iniciais, vamos dizer assim, e depois com o tempo, depois quando ele queima e tudo mais, o que ele vira? Bom, ele vai virar cinzas, certo? Vai virar cinzas e vai virar fumaça, né? Obviamente que cinzas e fumaça não são substâncias, né? Que eu estou dizendo apenas algo mais simples aqui para a gente conseguir analisar. Então aqui, ó, fumaça e cinzas, certo? Ou seja, é uma transformação química, pessoal. Houve mudança de substância. As substâncias antes são diferentes das substâncias depois. E isso é uma reação química. Beleza. E é uma reação de combustão, obviamente, porque envolve fogo, né? Envolve queima esse processo. Então é uma reação de combustão. E aí que está, meus queridos, essa reação, ela depende da quantidade dos meus reagentes, certo? Ela depende da quantidade dos meus reagentes. Aqui no caso eu estou destacando o papel, mas se é uma combustão, a gente precisa aqui do nosso, não só do combustível, mas a gente precisa também do nosso comburente, né? Do O2, do gás oxigênio, certo? Então se acabar um desses reagentes, galera, acabou a reação. Isso quer dizer que a reação ela começa, mas ela termina, ok? Ela termina. E mais algo interessante que nós podemos analisar é o seguinte: essa reação ela é uma reação de via única. Como assim, professor, de via única? Ela só segue um único caminho. Professor, ainda não entendi. Olha só. Tá, o papel queimou bonito, virou cinzas e fumaça. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: tem como essa reação voltar? Tem como acontecer o processo contrário? Tipo assim, as cinzas grudarem na fumaça que foi formada e voltar a ser papel e gás oxigênio? Tem sentido isso? Tem como isso acontecer? Não tem. Sério, professor? Não tem. Não tem como acontecer. Então essa reação é uma reação de mão única. Os reagentes sofrem o processo de transformação, reagem entre si e vão formar os produtos. E acabou a reação, certo? Vai terminar quando acabar os reagentes, vai acabar a minha reação, ok? Então aqui, gente, nós temos uma reação que ela é irreversível. Ou seja, ela só acontece numa única via, num único sentido.
O papel queima, né? O comburente com o combustível, o papel ali interagindo com o gás oxigênio, né? Entra em combustão, queima, se torna cinzas e fumaça. Só que essas cinzas e essas fumaças, elas não podem retornar a ser papel e gás oxigênio de novo. Então não tem como pensar nisso, ó. Isso aqui não tem como acontecer. Então é uma reação que começa e termina, e é uma reação de mão única. Só acontece em um sentido. Reagente se transforma em produto. Esse tipo de reação é o que nós chamamos de reações irreversíveis. Irreversíveis. Certo? Reações irreversíveis. Reações que são de mão única. Elas só acontecem em um sentido. Os reagentes se transformam em produtos. E é isso aí, pessoal. Entendeu? Acabou por aqui. Não tem como os produtos retornarem a ser reagente, voltarem para o que eles eram antes. Certo? Então os reagentes reagem e formam produtos. E esses produtos não interagem mais entre si. Não reagem mais entre si para voltar a ser reagente. Beleza? Mas, professor, mas não é todas as reações que acontecem dessa forma? NaOH. Não, não e não, não. Por que, professor? Existe alguma reação aonde é dupla, né? É um caminho duplo, vai e volta? Existe. Existem reações. Mas, professor, cita uma para nós aí. Queremos saber mais sobre isso. Então, olha só. Pega lá um refrigerante. Ah, beleza, professor. Vou sair daqui e vou lá pegar uma minha coca. Não, eu vou pegar aqui, ó. Vou desenhar nossa, parece um barril, né? Vou desenhar aqui um litrinho de refrigerante só pra gente ilustrar. Beleza? Então aqui, ó. Imagina que eu tenho aqui. Esse litro deformado de refrigerante, né, professor? Isso. Tudo deformado mesmo. É aquele que tem. Tá na liquidação, né, professor? Compre 2 e leve 10, né? Isso. Do jeito que o Brasil gosta. Liquidação de refrigerante. Então, olha só, pessoal. Seguinte. Bom, o refrigerante, pessoal, todo mundo já tá careca de saber. E se você não sabe, né, vai saber agora. Mas o gás que está presente aí no refrigerante, né, aquelas bolinhas, são gás carbônico, né? É o gás carbônico, é o CO2. Beleza? E aí, o que acontece? Esse CO2, ele tá ali bonitinho, só desse jeito? Não. Sério, professor? Ele não tá desse jeito, assim, bonitinho, só o CO2 ali na forminha de bolhas e tudo mais, aquela coisa intensa, aquela coisa beautiful? Não. Capaz, professor. Meu querido, o CO2 ele está reagindo com a água que está presente ali. Não acredito, professor. Sim. Vamos sair um pouquinho do refrigerante, vamos falar, por exemplo, da água gasificada. Aquela água que todo mundo compra, que eu não sei por que compra, né? Tem uns que levam até pro Enem, para vestibular, para dia de prova. Eu não entendo esses alunos, né? Um negócio ruim pra caramba. Eles compram aquilo, mas gostos à parte, né? Mas, pessoal, a água gasificada, se você perceber, ela não tem um gosto levemente azedo, né? Fora o refrigerante, né? Imagina a água gasificada. Ela não tem gosto um pouco azedo, meio azedado? Professor, verdade. É meio esquisito, uma coisa meio azedada, mas não é por causa dos sais minerais? Não, pessoal, aquele gosto meio azedado, né? Vamos simplificar as coisas. É por causa do amigão aqui, ó, que o CO2 produz quando reage com a água. Sério, professor? Sério? O CO2, galera, ele é o que nós chamamos aí na química inorgânica de um óxido ácido. Ixi, professor, óxido ácido, eu vi isso lá no primeiro ano. Nem lembro mais o que eu comi ontem. Vou lembrar de matéria lá do primeiro ano do ensino médio. Mas vai lembrar, pessoal. Óxido ácido nada mais é, né, do que um composto, né, do que um óxido. Lembra que um óxido é um composto binário, né, formado por dois elementos, aonde o elemento mais eletronegativo é o oxigênio. Então aqui, ó, binário, tem dois elementos, carbono e oxigênio, e o oxigênio é o mais eletronegativo, certo? E um óxido, eu classifico ele como ácido quando ele reage com água e forma ácido.
Então, se eu coloco aqui, né, quando eu dissolvo o gás carbônico na água, ele vai reagir com essa água. Sério, professor? Ele não vai ficar na forma de bolinha só, não? Não. Ele vai reagir com essa água. A parte dele vai reagir com essa água. E aí, professor, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte. Vai acontecer que essa... Eu vou até representar diferente aqui, de início. Vai acontecer o seguinte. Que quando ele reage com essa água, ele vai formar o H2CO3. Que é o ácido carbônico. Certo? Que é o ácido carbônico. E aí que tá, pessoal, meus queridos. Esse é o cara responsável por aquele gosto levemente azedo daquela água gasificada. Certo? Ele que é o culpado, professor? Isso. Ele que dá aquele gosto levemente azedado para a água gasificada. Obviamente, né, no refrigerante você acaba nem sentindo especificamente isso, né? Tem um monte de conservante e tudo mais, corante e aromatizante. Daí não dá pra sentir exatamente isso. O azedo às vezes pode ser um aromatizante que eles colocaram ali, né? Uma coisa que dá sabor ali nele. Mas a água gasificada dá pra você sentir um pouco melhor, né? E aí nesse caso, o camarada aqui tá azedo justamente por causa desse ácido carbônico aqui. Só que aí que tá, pessoal. Esse ácido carbônico, ele é um ácido fraco, né? Ele é um ácido que é instável, vamos dizer assim. Por quê, professor? Porque esse ácido, ele pode sofrer o processo contrário. Como assim, professor? O ácido carbônico, ele é um ácido meio instável, porque ele pode voltar, ele pode se decompor na água e no óxido que originou ele, né? Que é o gás carbônico. Sério, professor? Sério? Ele pode se decompor de novo no gás carbônico e na água. Ô, louco, professor, que loucura. Aí, no caso, né, esse CO2 que você está vendo aqui nessa equaçãozinha, né, as próprias bolhas, né? Então, aqui seriam as próprias bolhas. Obviamente, tá, pessoal? Eu estou simplificando aqui para você, aluno de ensino médio, conseguir entender um pouco melhor o que eu estou montando aqui para você entender. Ou seja, pessoal, eu dissolvo o gás carbônico na água, ele reage com a água e vai formar esse ácido. Aí deixa a água levemente azedada lá na água gasificada. Só que esse ácido carbônico, eu acabei de falar para você que ele é o que mesmo? Instável, ele se decompõe. Ele não permanece muito tempo assim, eu sou um ácido carbônico para sempre. Não, ele se decompõe, passa ali um tempo, ele vai se decompor. E vai formar, né, vai ficar lá no formato das bolhas lá, tudo mais. Ou seja, e é aqui que eu quero que você entenda, esse camarada aqui, na verdade, esses dois camaradas, nessas duas reações, elas estão acontecendo simultaneamente. Sério, professor? Sério. E é aqui que eu quero que você analise uma coisa. Praticamente, essa primeira reação que a gente analisou aqui, ó, é o CO2, né, se dissolvendo, ele se dissolve, e depois aqui, ó, ele vai reagir com a água e vai formar o ácido carbônico. Só que a gente viu que esse ácido carbônico que é formado, ele volta a ser o quê? Ele volta a ser o que ele era antes. E aí, pessoal, acontece a segunda reação, que é a decomposição desse ácido carbônico. E se você perceber, os reagentes que viraram produtos, aqui ó, na primeira reação, o CO2 e o H2 que reagiu e formou ácido carbônico, H2CO3, esse H2CO3, ele voltou a ser CO2H2O. Professor, tipo assim, o reagente virou produto e nessa aqui de baixo, ó, na segunda reação, o produto voltou a ser reagente? Exatamente. Ou seja, essa reação ela está acontecendo em mão dupla aqui. Vai e volta. Reagente se transforma em produto e o produto volta a ser reagente. Professor, acho que eu estou entendendo. O que é totalmente diferente dessa reação aqui do papel queimando, por exemplo. Olha só que não tem cabimento, né? Tipo, o papel queima, vira cinza, fumaça. A fumaça vem e volta a ser papel e gás oxigênio? Obviamente que não.
Mas essa reação aqui de baixo, que acontece lá no refrigerante, é uma reação que vai e volta. O reagente se transforma em produto e os produtos voltam a ser reagente. Ou seja, as bolhas que eu estou enxergando no sistema, uma hora elas se dissolvem, né, se reagem ali com a água em torno dela e vira ácido carbônico. E esse ácido carbônico se decompõe e ela volta a ser bolha, ou seja, volta aqui ser o gás carbônico e a água, né, normal aí no caso, né. Então eu percebo que essa reação é uma reação de mão dupla. É uma reação que vai, é uma reação que volta. E como é que a gente representa isso, professor? Porque duas equações para representar a ida e a volta, é por isso que a gente acaba representando isso aqui desse jeito. CO2 reagindo, né, o gás carbônico reagindo com a água. Aí a gente representa por esse símbolo aqui, ó. Vai e volta. Opa, deixa eu colocar certinho aqui, ó. Vai e volta. E se transforma no que, professor? Em H2CO3. Nossa, meu C ficou muito pequenininho, senão vai parecer minúsculo. Aí. H2CO3. O que eu estou querendo dizer com essa setinha aqui, ó, que vai e que volta? Que essa reação, ela é uma reação reversível. Ah, professor, é uma reação de mão dupla, né? Ela vai, os reagentes se transformam em produtos. Essa aqui que eu estou destacando de azul mais forte é a reação que vai. Então, vou até escrever aqui, ó, reação que vai, reagente se transforma em produto. E no caso, quando o meu produto volta a ser reagente, é a reação que volta. Então, professor, isso, os produtos retornam a ser reagente. Então, aqui, ó, é a reação que volta. Beleza? Beleza, professor, tranquilo, sossegado. E aí que está, meu pessoal, é aí que está, meu pessoal. Essa reação que vai e essa reação que volta, a gente dá um nome um pouquinho mais refinado, né? Ah, é a reação que vai, é a reação que volta. Não, a reação direta e reação indireta. Nossa, que profundo, indireta. Às vezes eu me empolgo, né, do nada. A reação que vai, nós chamamos então de reação direta. Certo? A reação direta. O que é essa reação direta mesmo, professor? É aquela aonde os reagentes se transformam nos produtos, beleza? Essa é a reação direta. Mas, porém, todavia, entretanto, nós temos a reação que volta, aonde nós chamamos, então, por consequência, de reação indireta. Beleza? De reação indireta. Essa reação indireta nada mais é, pessoal, do que a reação, olha só, dos produtos reagindo entre si e voltando a ser o que eles eram antes, ou seja, os reagentes, beleza? E isso daqui, pessoal, essa reação que acontece de mão dupla, é o que nós chamamos de reação reversível. Certo? Uma reação reversível. E o nosso contexto de equilíbrio químico, ele entra exatamente no contexto das reações reversíveis, dessas reações que vai e que volta, das reações que acontece dos reagentes se transformarem em produto e esses produtos reagirem de novo e voltarem a ser reagente, beleza? Bom, pessoal, por essa aula é isso aqui. Vocês entenderem esse conceito muito bem de reação reversível, irreversível, a reação direta e a reação indireta. Na próxima aula, nós vamos analisar a situação de equilíbrio. Quando uma reação reversível, ela chega a um estado de equilíbrio dinâmico. Beleza? Então, qualquer dúvida, pode mandar aí também no recadinho aí do YouTube, né, nos comentários, e eu vou estar ajudando, né, vou estar respondendo você aí também, beleza? Então acompanha a nossa segunda aula dessa playlist.